Nos dando aí continuidade à leitura diária. Agora vamos para o dia de hoje, 27 de abril. Neste domingo abençoado, já quero convidar você, neste domingo hoje, a comparecer ao nosso culto para louvarmos ao Senhor. Nossa congregação no templo onde adoramos ao Senhor fica no bairro de Armando Mendes, na rua Igarapé Araçá. Bem, compareça, é um templo com a portão vermelho, escrito Igreja Pentecostal Aliança com o Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Igreja Pentecostal Aliança com o Poderoso Deus. Venha, traga a sua família e seja edificado pela palavra de Deus. Os reis, agora vamos para esse dia 27, hoje, domingo, para os capítulos 19, 20 e 21 de 1 Crônicas, que diz assim: o rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e estes castigam. O que aconteceu depois disso? Que Naás, rei dos filhos de Amun, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anu, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura, honra Davi ao teu pai, aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram os seus servos a te esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tocou os servos de Davi, os raspou e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e o despediu. E foram-se avisaram a Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros. Da Mesopotâmia, e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo, e vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe. E entraram na cidade e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam na banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão e veio ter com ele, e ordenou contra eles a batalha,
E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezeri que tinham sido feridos de diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e secou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa, deste achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém, e depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, e 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram em Rafa, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 21. Davi numera o povo, e Deus castigou. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Aleluia! Agora dá-se alusão.
Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Satanás incitou Davi a aumentar a Israel. Deus permitiu que Satanás tentasse Davi. O diabo, ele só age quando Deus permite. O diabo, ele não tem poder sobre a tua vida. O que acontecer de ruim com você, não diga que foi obra do diabo. Porque o diabo não tem poder para fazer obra nenhuma. Tudo o que o diabo faz é que Deus permite. Ou seja, o diabo é submisso à autoridade de Deus. Após este ter realizado muitos feitos e obtido grandes vitórias, observamos as seguintes verdades no caso da tentação de Davi por Satanás. Davi foi tentado, ele caiu. Cristo foi tentado, mas ele não caiu. Satanás significa adversário. Ele se põe fortemente ao esforço do crente para contornar-se a vontade de Deus. Do crente para contornar-se a vontade de Deus e aos seus padrões de retidão. Satanás frequentemente converge sua atividade em direção à mente humana, principalmente através do engano. Enganou Davi fazendo pensar que Deus aprovaria esse censo da nação. Satanás se compraz em fazer o crente viver no pecado de orgulho e de autoexaltação. Note que foi depois das grandes vitórias e realização de Davi que Satanás conseguiu essa brecha na vida do rei. Quando você está em sucesso, quando você tem o carro do ano, quando você tem a casa do ano, quando você está conquistando tudo, vigie. Não é na sua pobreza e miséria que Satanás vai ser tentado. Quer dizer, não é na sua pobreza e miséria que Satanás vai te tentar. Ou seja, não é na sua pobreza e miséria que Deus vai te provar, não. Deus vai te provar quando você estiver lá em cima. Quando você estiver bem estruturado, com muito dinheiro na sua conta, com a sua vida no altar, cantando, louvando, pregando, as suas pregações alcançando milhões de pessoas, você ganhando milhões de almas, o seu ministério cheio de pessoas, o seu ministério abençoado. É aí que Deus vai te provar. Vigia. Deus é Deus do impossível. Ele quer de você somente a sua fidelidade. Amém? Prosseguindo. E aqui, vamos continuar essas explicações. Deus feriu Israel. É provável que o povo de Israel aprovasse o desejo pecaminoso de Davi de recensear o povo. O próprio Joabe sabia que esse censo do povo era um grande pecado, que envolveria todo Israel na culpa. Presume-se, portanto, que a maioria do povo era culpado de favorecer a numeração de Israel com um espírito de orgulho nacional. Participaram do pecado de Davi e ficaram sujeitos ao castigo. Gravemente pequei. Davi reconhece o seu erro e diz aqui: Davi pecou por orgulhar-se pessoalmente. Por Deus usá-lo para realizar seu grande propósito no reino de Israel. Ao numerar o povo, se ele está procurando exaltar sua própria pessoa e a nação de Israel, e depender do poderio da dita nação, tal presunção inevitavelmente torna a pessoa autoconfiante, tomada de superioridade, vivendo sem fé e sem humildade. Davi deveria lembrar-se de que todas as vitórias de Israel vieram pela mão do Senhor. De igual modo, o crente nunca deve se gloriar em sua própria grandeza no reino de Deus, mas nas suas próprias fraquezas. Aleluia!
para que em mim ou neles habite o poder de Cristo. Isto é uma maravilha. Se o seu ministério, se a sua doutrina, onde você congrega, os seus líderes, os seus pastores, costuma contar quantas pessoas tem durante o culto, presta atenção em que perigo você está. Uma mania boba, uma coisa inútil. A cada culto, as pessoas contar quem está lá. Isto não é de Deus. Aprenda com este erro de Davi, para que você não caia neste erro. Mandou, pois, o Senhor a peste. Davi confessou seu pecado, arrependeu-se com sinceridade e foi perdoado. Mesmo assim, Deus executou o castigo temporal contra ele e o povo. E frequente castigo do pecado por Deus, mesmo depois de confessado e perdoado. É um princípio bíblico evidenciado várias vezes nas Escrituras. Quando Deus submete seus filhos desobedientes às consequências temporais do pecado, ele observa a sua própria lei, mantém sua própria autoridade, purifica o seu povo e demonstra ser um governo justo. Aleluia! Ser um governante justo. 21, continuando. E o Senhor mandou um anjo de Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram sobre o seu rosto. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou a Ornã e viu a Davi, e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que 2 bois para holocaustos e os trilhos para lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Aleluia! E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Aleluia! Está vendo aí? O sacrifício ele requer ações. A fé que é ação e atitude. Mesmo que seja uma doação para você ofertar de um irmão na sua igreja. Faça algo grande como Davi fez. O irmão deu uma doação a Davi, mas Davi o comprou dele, ou seja, todos com esse sacrifício de fé saíram ganhando. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Toda a resposta de Deus ela é por meio do fogo. Toda a resposta de Deus ela é confirmada por meio do Espírito Santo que habita em você. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo,
que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Aleluia. Então ficamos aqui neste dia 27, no capítulo 22, e vamos prosseguindo em frente, os capítulos 22, 23 e 24. Bom, até o próximo vídeo.